Olá, meus queridos, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Nós vamos aqui hoje encerrar o segundo bimestre com o capítulo 4. Ele vai da página 382 e vai falar sobre regionalizações do território brasileiro. Por que regionalizações no plural? Porque existem dois tipos de regionalização, tá? Um sobre o critério histórico e de acordo com o IBGE, e o outro com critérios econômicos e sociais. Então, quando eu digo regionalização, eu estou me referindo a dividir ou delimitar área da superfície terrestre de acordo com as características semelhantes ou diferentes. Essa regionalização de acordo com essas características para facilitar também o estudo e a administração dessas regiões. Então, quando a gente fala em regionalização, a primeira palavra que nos vem à cabeça o primeiro órgão que nos vem à cabeça, né, é o IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E segundo o IBGE, a regionalização ela é feita da seguinte forma: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Essa é a divisão oficial de acordo com o IBGE. E existe também que alguns estudiosos, geógrafos, faz uma divisão, tá? Que não é oficial, apenas para estudos, em complexos regionais. Eles veem o Brasil com 3 complexos regionais. Mas por que ele vê o Brasil dessa forma? Ele leva em consideração os fenômenos sociais e econômicos. E esses fenômenos são dinâmicos, tá? Então, essa divisão ela não é oficial. A oficial é essa do IBGE. Essa aqui, em complexos regionais, é somente para os estudos econômicos e sociais de uma determinada região. Então, primeiramente, 2 tipos de regionalização. A oficial, segundo o IBGE, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E em complexos regionais, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, vamos acompanhar lá na página 383, tem um mapa mostrando, né, quais são essas regiões, de acordo com o IBGE. E lá no começo da leitura da página diz assim: o IBGE utiliza diversos critérios para organizar seus estudos, como a estrutura da população, a forma de ocupação do solo, a estrutura da hierarquia urbana, o consumo, o nível cultural e o estágio de desenvolvimento das áreas. Nós falamos sempre sobre esses recenseamentos, esses levantamentos, que é de competência do IBGE. No último parágrafo, a última regionalização realizada pelo IBGE foi em 1990, em virtude da institucionalização da nova Constituição de 1988. Foi criado o estado de Tocantins, desmembrado de Goiás e anexado à região norte. Por quê? A gente sabe que lá no período colonial, há muitos anos atrás, a configuração geográfica do nosso país não era essa. As terras eram conquistadas através de guerras, conflitos e acordos. Então, eles iam anexando e desmembrando determinados estados e muitos deles nem tinham o nome que tem hoje. Então, de acordo com a última Constituição, foi que o país passou a ter essa nova configuração. Observe o mapa, observe no mapa a divisão regional do país estabelecido pelo IBGE em 1990. É importante destacar que a divisão regional do IBGE utiliza limites físicos dos estados para agrupá-lo em regiões. Isso é comum em diferentes formas de regionalização do espaço, pois diversas são as formas de fazê-lo, o que leva à existência de área com aspectos naturais, econômicos e sociais ou diferentes de cada região. Então, de acordo com essas características físicas, mais lá na frente do capítulo, nós vamos ver que das 5 regiões, todas elas têm suas características próprias, tanto física como política ou econômica, mas que todos integram um único Estado-nação, que é o Brasil. Página 384, complexos regionais. Divisão dos complexos regionais.
Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geyser elaborou uma divisão com base no processo histórico de formação do território brasileiro, considerando principalmente efeitos da industrialização. Essa divisão ficou conhecida como a dos complexos regionais ou divisão geoeconômica. Com essa proposta, buscou-se refletir sobre a realidade do país e compreender mais profundos contrastes. De acordo com Geyser, existem 3 regiões geoeconômicas: Amazonas, Centro-Sul e Nordeste. Essa organização regional favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país, pois associa os espaços de acordo com suas semelhanças econômicas, históricas e culturais. Lá embaixo, na 384, tem um mapa mostrando a delimitação desses 3 complexos regionais. E aí diz assim ao lado: essa regionalização objetiva retratar as disparidades socioeconômicas das regiões do território nacional. O limite territorial dos complexos regionais não é semelhante com a divisão do IBGE nas 5 regiões brasileiras, que considera os limites estaduais, ou seja, os limites são levados em consideração na divisão do IBGE. Já na divisão em complexos regionais, leva-se apenas questões socioeconômicas da região. Nos complexos regionais, os critérios socioeconômicos, sociais e econômicos são dinâmicos e se alteram facilmente. Então, por isso que essa divisão, porque é dinâmico, está em constantes transformações. E essas questões são levadas apenas nessa divisão em complexo regional. Por outro lado, existe uma infinidade de aspectos diferenciados em um mesmo complexo regional. E existem muitos aspectos significativos que dão homogeneidade a cada um deles. Veja o mapa dos complexos regionais elaborados por Pedro Pinchas Geyser. Ou seja, como se essa divisão ela não fosse oficial, como se ela não fosse reconhecida pelo IBGE. E aí a gente observa que a gente está falando em regionalização, vem em mente as 5 regiões brasileiras, né? E cada uma com as suas características. Na página 387, começa a falar com as principais características dessas regiões do Brasil. Esse assunto vocês trabalharam no 5º ano, trabalharam no 6º ano, sobre as principais características de cada uma dessas regiões. A primeira região mencionada é o Sudeste, depois é Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Lá no livro de vocês, no exercício, tem 2 exercícios que colocam as principais características de cada região. Página 402, diz assim: associa as colunas de acordo com as características das regiões brasileiras segundo o IBGE. A primeira alternativa diz assim: muito forte da área da suinocultura. 3 dos maiores frigoríferos do país surgiram no estado de Santa Catarina. Aí está referindo à região sul, seria a letra C. Outra alternativa: a segunda maior região em área tem a população de aproximadamente 16 milhões de habitantes e a densidade demográfica de 9,88 habitantes por quilômetros quadrados. Essa é uma característica da região centro-oeste, letra D. Terceira alternativa: sua população absoluta é de aproximadamente 18 milhões de habitantes, isso em 2017, com densidade demográfica de 4,65 habitantes por quilômetros quadrados. Essa população absoluta equivale a 7,9 total do país. Estamos nos referindo à região norte, seria a letra E. E a quarta: apresenta maior índice de urbanização nacional, 92,25%. Abriga as 2 maiores importantes metrópoles nacionais. Isso a gente fala constantemente em sala de aula, né? Quais são as maiores metrópoles nacionais brasileiras? Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo estão localizados na região sudeste. Então, logo, essa alternativa A. E por último, a letra B, que seria o Nordeste, né? Apresenta pouco de 57 milhões de habitantes, com grandes áreas de concentração populacional e outras com poucos habitantes.
Sua densidade demográfica varia conforme sobre suas sub-regiões, porque a região Nordeste ela é considerada a região menos desenvolvida do país. E aí aquelas áreas do sertão, onde eles enfrentam a seca, a fome, são áreas onde há um vazio demográfico muito grande, né? E outra questão que fala também sobre as principais questões das 5 regiões, está na página 403. Nessa aqui, na 402, nós focamos mais na questão da população, da densidade populacional. Na página 403, diz assim, mais características de cada região. Apresenta a segunda maior extensão territorial das regiões brasileiras, ou seja, é a segunda maior em tamanho, né? A região centro-oeste. Apresenta extensão territorial de 5.576.000,6 quilômetros quadrados. É formada pelos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Estamos falando da região sul. E letra A, né? Região sudeste. A região de maior desenvolvimento econômico, industrial e urbano do país. Muitas pessoas muitos estudiosos, cientistas, costumam dizer que a região sudeste é o pulmão do país, é por onde o país respira, porque as maiores metrópoles nacionais estão localizadas na região sudeste. E a quarta alternativa, sua economia está associada principalmente ao turismo realizado nas áreas litorâneas. A gente sabe que a região Nordeste ela pega toda aquela parte do litoral brasileiro e é um grande atrativo para os turistas, principalmente no período de verão, né? E por último, a letra B, que é a região Norte, nela se localiza a Zona Franca de Manaus. Então, das 5 regiões, cada um tem suas características semelhantes ou diferentes, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua cultura, sendo que todas as regiões integram o território nacional, que é o Brasil. Então, o capítulo 2 é isso, o capítulo 4 é isso, é entender o que é regionalização, saber que regionalizar é você dividir, delimitar, né, uma região de acordo com as suas características, sejam elas semelhantes ou não, e que essa regionalização feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é importante também para o estudo e a administração política de cada uma dessas regiões. E que existe também a outra forma de divisão, digamos a não oficial, que é de acordo com as características sociais e econômicas, que divide o Brasil em 3 complexos, né? Complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, ok? Na nossa próxima videoconferência eu vou explicar melhor o capítulo para vocês. Vocês tiraram as dúvidas, já podem adiantar o exercício do livro, porque depois que eu fechar a videoconferência, eu vou fazer uma revisão geral e colocar no portal para vocês, tá bom? Um beijo, meus amores, até a próxima!